Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 398, né? Ensaio teórico sobre as aparições, capítulo 6 ainda, Livro dos Médiuns, das manifestações visuais. Daqui a pouco nós vamos entrar no outro tema, teoria da alucinação. Olha que maravilha. Então, nós vamos para a questão de número 110. Uma vez que deixamos muitas matérias na questão 109. Opa, que isso, cansaço. Desculpa, gente. Na questão 109, mas tá bom. Vamos terminar aqui. E se o Leontino não resolver, eu volto no número 109 de novo. Novamente. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Então, olha a humildade de Kardec. A humildade e ao mesmo tempo a sabedoria dele, sabendo ele que essa ciência, ele pôde, né, dar a primeira palavra, a primeira consideração como absoluta e como sendo a última, né, palavra, a teoria que apresentamos. Então, Kardec jamais poderia dar a última palavra, como ele diz aqui. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, olha só para você ver. Novos estudos, sem dúvida, a completarão. Agora, Kardec está sendo um pouco humilde aqui, porque a doutrina dos espíritos, ela não precisa ser completada. Não. Vai me desculpar, Kardec, mas eu não concordo com Kardec nesse sentido. Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Allan Kardec foi o bom senso reencarnado. O Espiritismo, ele é absoluto. Não há nada que se acrescentar ao Espiritismo. Acrescentar, não. Aí você pode me dizer assim, mas obras de Camilo Flammarion, Gabriel Delan, Leon Denis, obras de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Essas obras todas, elas não acrescentam algo no Espiritismo? Não.
Não. Nós temos que prestar atenção nessa situação. O espiritismo é uma coisa. Todas as obras literárias espíritas é outra coisa. Agora, veja bem. Por ser obras de médios idôneos, como Gabriel Delan, Léon Denis, Camilo Flammarion, Bezerra de Menezes, né? Professor Eurípides, Meimei, Sheila, né? Através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Então, não significa que estas obras vêm acrescentar. Elas não estão aí para acrescentar algo que faltou no Espiritismo. Porque não faltou nada. Estas obras todas que existem psicografadas por esses médios, Carlos Bacelli, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, deixa eu ver mais quem. Na atualidade, 2022? Não, vou ficar por aí mesmo. É melhor porque, né? Estas obras, elas não vêm acrescentar nada no Espiritismo. Você entendeu? Elas vêm contribuir à luz da doutrina dos espíritos. Vão me desculpar aqueles que pensam que estas obras vieram acrescentar algo no Espiritismo. Eu morro falando, mas eu não admito isso. O Espiritismo está pronto. Não há necessidade de acrescentar nada nele. A luz do Espiritismo, embasado nele, todos os espíritos do bem psicografaram através de todos os médios depois da codificação da doutrina dos espíritos. Nós temos que raciocinar, gente. Nós temos que raciocinar. O Espiritismo está pronto. Aqui, como está escrito aqui, ó. Olha só para você ver. Novos estudos, sem dúvida, a completarão. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Eu vou explicar já. Ou retificarão mais tarde, entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje. Não concordo com isso. Sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, né? Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo? Não é contradizendo as obras básicas, mas é por conhecer as obras básicas e saber que elas já estão prontas. Voltando aqui agora. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra. Sim, não é a última palavra. Aqui no nível que nós nos encontramos, satisfaz-nos. No nível que nós nos encontramos, o Espiritismo satisfaz-nos.
Mas, quando mudarmos de planos evolutivos, você entendeu? Aí sim, no plano evolutivo, para onde formos, é lógico que aqui Kardec, como vamos pensar assim, como um jogador, ele deu o primeiro pontapé na bola. E que muitos posteriormente virão a bater o pé na bola. Mas acrescentar, não. Acrescentar, não. Olha só para você ver. A teoria que compreendemos, a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão. A completarão, não. Eu bato de frente mesmo agora com essa questão. Ó, Kardec dizendo, novos estudos, sem dúvida, a completarão. Não. Kardec usou esse termo, por humilde que era, por mais enérgico com amor que era, mas conhecendo a nossa ignorância e sabendo que só o tempo seria capaz de fazer com que mudássemos, ele usou esse termo aqui. Agora, veja bem, novos estudos, sem dúvidas, a completarão. Novos estudos. Então, o que ele aqui está querendo dizer? Ele está admitindo que novos seres estudiosos, né, na posteridade, viriam, né, a estudar a literatura espírita. E que todos esses estudiosos encontrariam na doutrina dos espíritos a base para que ele pudesse olhar para todos os horizontes. Apenas isso. Agora, novos estudos, sem dúvida, a completarão? Não. Não, porque o Espiritismo já está pronto no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Ou, olha outra coisa aqui. Ou retificarão mais tarde. Isso aqui é um perigo, essa questão. É um perigo essa questão aqui que nós estamos lendo. Ó, novos estudos sem dúvida a completarão ou retificarão mais tarde. Isso é um perigo. Você sabe por quê? Porque 97% dos espíritas são pseudos. Pseudos, você sabe que são charlatões. Charlatões, você sabe que são antagonistas. Então, nós temos conhecimento dentro da própria literatura espírita, um enxugamento que as federações espíritas de estados e inclusive Federação Espírita Brasileira estão deturpando as obras básicas de Allan Kardec e muitas outras obras.
Por que que muitos médios não levam tuas obras, as quais eles psicografam, para a Federação Espírita Brasileira? Porque lá dentro tem uma panelinha montada pelas trevas e inclusive mantido por muitos oradores gravatinha que apoia as trevas. E eles, em todas as correções das obras básicas, eles tratam de, através das trevas, cortar uns 5, 10% do conteúdo literário de cada livro. Se você não acredita, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, os últimos lançamentos da Federação Espírita Brasileira, e faz uma análise com as obras do ano de 1985 para trás, que você vai perceber o quanto eles modificaram as obras espíritas. Inclusive, até as capas das obras, elas foram modificadas, os designers, para serem mais atrativa. Comércio. Federação Espírita Brasileira está preocupada com dinheiro, não está preocupada com a educação, com a autoevangelização da humanidade, do rebanho que nosso Senhor Jesus Cristo confiou a ela através do anjo Ismael, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os negros no Brasil. Leia esse capítulo, que você vai entender o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo está embasado na doutrina dos espíritos. E quantas federações espíritas de estados já modificaram as obras básicas por demais? Eu conheço uma federação de um estado, que eu não vou dizer nome, é lógico, que no Evangelho segundo o Espiritismo, eles modificaram, retirando mais de 100 folhas do original. Isso é um absurdo. Isso é as trevas. E fora as uniões espíritas, né? Espalhadas pelo Brasil, fora as casas espíritas espalhadas pelo Brasil. Então, nós aqui no esmiuçamento, eu não admito o que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui, esses hipócritas, esses antagonistas do espiritismo que ocupam cadeiras nas federações espíritas dos estados e da federação, eles aproveitam-se do que aqui está escrito, não separando o joio do trigo, e eles dizem assim, tá vendo, ó? Kardec está dizendo aqui que nós podemos modificar aqui, ó. Novos estudos, sem dúvidas, a completarão. Quer dizer, a doutrina espírita ainda precisa ser completada. Quer dizer, como está escrito aqui, Kardec não a completou. Isso é um absurdo. Mas eu estou dizendo que é absurdo
Kardec deixou aqui? Não. É um absurdo como que a humanidade não raciocina. Que isso aqui é apenas um termo deixado por Kardec para que pudéssemos raciocinar. Porque não tem que acrescentar mais nada na doutrina dos espíritos e nem retirar. Ela já está pronta. Vamos dizer-se que, através do bom senso de Hipólito Leon Denisard Rivail, nós temos o privilégio de dizer que o Espiritismo nasceu pronto, sem necessidade de acrescentar-se nada a ele. Outra coisa, novos estudos sem dúvidas a completarão. Mentira. Ou retificarão mais tarde. Ou retificarão mais tarde. É a palhaçada que estão fazendo aí. Estão retificando todas as obras. Tá vendo onde está aqui? Está vendo onde está aqui, ó, na questão 110 no Livro dos Médiuns, que permite a esses salafrários, porque são salafrários, hipócritas, antagonistas, anticristos, espíritos das trevas que estão incorporados nesses departamentos, estão fazendo com as obras codificadas por Allan Kardec. Cegueira, levando esses do corpo físico a não raciocinar. Por que não raciocinar? Porque a intenção das trevas é desestruturar, manchar os ensinamentos do Cristo, codificado por Hipólito Leon Denisard Rivail, não dando-se por satisfeito eles. Quando Jesus retornou aos planos siderais e que o cristianismo ficou na liderança do homem aqui na terra, eles deturparam o cristianismo 100% para satisfazer os desejos deles. Agora eu lhe pergunto, qual a cláusula no cristianismo em 2022 que não favorece o clero, as dioceses e os padres e os bispos? Me aponte uma cláusula que não os favorece. Agora, é preciso dizer que todas essas cláusulas foram por eles criados. Porque é lógico, uma cambada de homens sem profissão, sem o que fazer, eles iriam viver do quê? Então, nos concílios foi modificado todas as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo para beneficiá-los. A prova é que quantas Bíblias existem na Terra? Com todo respeito, era para existir uma só, né? Mas não é. Tem Bíblia desse fulano, tem Bíblia daquele cicrano, Bíblia daquele outro. São adaptações. Eles adaptam de acordo com as necessidades deles. E aproveitam alguns mandamentos que os favorece, mas que não favorece
os adeptos. Os adeptos ali, eles são colocados apenas como escravos da justiça divina, a só ter que doar, comprar, né? E as pessoas não param para raciocinar. Onde você tem encontrado nas Bíblias algo que te satisfaça? Bíblias que foram escritas pelos homens. Porque você pode ficar enfurecido. Porque as Bíblias não foram escritas por Deus e nem por Jesus. Porque Deus nunca escreveu nada. Muito menos Jesus, teu filho. Então as Bíblias que existem foram escritas por apóstolos, discípulos de apóstolos e muitos outros seres que introduziram e foram dando sequência de acordo com a necessidade deles. É complicado, né, gente? Nós vamos para o próximo vídeo.